Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Mais uma aula aqui de normas da corregedoria para você, para a gente dar continuidade e tentar gabaritar essa disciplina na prova do TJ São Paulo. Lembrando, aqui no primeiro link da descrição do vídeo, eu tenho um curso completo, tá? Esse aqui é um curso com base nas questões que já caíram, mas eu tenho um curso completão. Nesse curso tem tudo que você pode imaginar. Tem questões inéditas, tá? Tem apostila de questões inéditas com mais de 160 questões inéditas para você saber todos os artigos, tá? Tem tudo lá, aula sobre todos os artigos, tem tabela de prazos, tudo que você pode imaginar se você tiver interesse. Primeiro link da descrição do vídeo, tá? Então aqui, pessoal, lembrando, com base no sistema de ensino que eu utilizo para dar essas aulas, vamos começar aqui com revisão das aulas anteriores, tá certo? Me colocando aqui de ladinho, e aí você já vai começar a ter essas revisões. Colocando aqui para você, então vamos lá, começar desde já o que a gente viu nas últimas aulas. Revisão, pessoal. Vamos lá, função correcional. Ela é permanente, tá? Primeira pergunta que pode cair na sua prova é essa, função correcional ela é permanente. A correção ordinária, ela é prevista e efetivada, tem 60 dias para enviar a ata para a corregedoria, é feita uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, é o juiz corregedor permanente que faz e ela depende de edital, tá? Precisa ter publicação de um edital. Correção extraordinária é excepcional, não tem aviso nenhum, tá? Pode ser realizado a qualquer momento, não tem anúncio, pode ser geral, pode ser parcial também. Tem 15 dias para mandar a ata para a corregedoria depois que você faz essa correção extraordinária. E a gente tem a visita correcional também. Nesse caso, o objetivo dela é verificar o funcionamento da unidade, ver as irregularidades que foram constatadas em outras correições, verificar também a continuidade dos serviços e atos praticados. Tem também 15 dias para mandar para a corregedoria a ata, tá? Ela não depende de edital, a única que depende é a correição ordinária. E tem 30 dias que o juiz corregedor permanente tem, depois que assume ali a unidade, para fazer essa visita correcional. A gente tem apuração preliminar, a gente viu isso. Ela é feita quando uma infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria, tá? Nesse caso, tem três possibilidades. Ou vai ser arquivado, ou vai ser instaurada a sindicância ou processo administrativo. É sindicância quando a infração possa ensejar repreensão, suspensão ou multa. E é processo administrativo se a infração puder ensejar a demissão ou dispensa, a demissão ou dispensa bem do serviço público e também a cassação da aposentadoria. E tudo isso daí, pessoal, é instaurado por meio de portaria, tá bom? A gente viu que o atendimento prioritário vai acontecer para pessoas com deficiência, no caso de gestantes, lactantes, idosos ou pessoas com criança de colo. Decora essas iniciais aí. A gente viu também, pessoal, se tem uma única vara, só vai ter um ofício e a esse ofício vai competir a distribuição e a partidoria, certo? E se tiver mais que uma vara, vai ter mais que um ofício e esse ofício aí, ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada, pessoal, porque vai ter uma seção ou um ofício separado de distribuição judicial e a este sim que vai competir a distribuição, a partidoria e também o arquivo geral nos termos de lei, tá bom? O que mais, pessoal? A gente viu que é vedado o funcionário ceder a sua senha, tá? Não pode. Os escrivães, eles vão fazer uma auditoria semanal para verificar os níveis de criticidade e qualquer irregularidade tem que avisar a corregedoria. O sistema informatizado, nós, servidores, os escreventes, eles deverão se adaptar continuamente às evoluções e às mudanças dos sistemas informatizados do tribunal. Não é permitida exclusão de parte no processo. As vítimas, pessoal, no caso de coação ou grave ameaça, elas podem pedir para não ter os seus dados e qualificações lançados, endereço, né, ali nos autos, né, mas depende do deferimento do juiz, tá? Nos autos não, desculpa, no sistema informatizado, ok? Controle de movimentação é exclusivo do sistema informatizado oficial do tribunal, não pode ter ficha à parte, nada disso. É vedado também a elaboração de ficha por nome do autor. E também, segredo de justiça, ele poderá ser decretado automaticamente, dependendo da natureza da ação. Aula de hoje, pessoal, vamos lá, o que a gente vai ver? Estamos ainda no capítulo 3, que é o maior dos ofícios de justiça em geral. Vamos falar do campeão de prova, da escrituração, pessoal. Então, escrituração é um assunto que sempre cai nas provas do tribunal, tá?
tá? É um assunto que sempre cai, você tem que saber ele de cabo a rabo. Vou trazer aqui todos os artigos dessa sessão que já caíram, que foram quase todos. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, tá? Salvo disposição expressa em contrário. Inciso 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo. Vernáculo, pessoal, sua língua nativa, né? É o português pra gente aqui, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével. A gente tem, inciso 3, os numerais serão expressos em algarismo e por extenso, tá? Então, numeral a gente tem que colocar lá, se for o número 12, coloca 12, e aí escreve 12 também por extenso, tá certo? Inciso 4, os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados, ok? E inciso 5, as assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo e identificadas com o nome por extenso do signatário. Então a gente tem aí algumas regrinhas básicas. Agora vem aquilo que você não pode de jeito nenhum deixar escapar. Na escrituração serão evitadas. Então o que deve ser evitado na escrituração? Entrelinhas, erros de digitação, omissão, emendas, rasuras ou borrões. Anotações de sem efeito. Inciso 3, anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que seja provisório. Então isso daí, pessoal, é o que deve ser evitado. O que é diferente do parágrafo 1º. Tá falando aí no parágrafo 1º, na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, lembra que é o inciso 1? Vamos te mostrar aqui, entrelinhas, erros, etc. Nessa ocorrência, far-se-ão as devidas ressalvas antes da subscrição do ato de forma legível e autenticada. Então, se ocorrer algum erro, então faz as ressalvas antes da assinatura, né, desse ato aí que conteve, né, alguma coisa de errado. Deve ser evitado, mas se acontecer, certo? Então é diferente aí o que está escrito no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º também fala que as anotações do inciso 2, que é anotações de sem efeito, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com assinatura de quem as fez, certo? De quem lançou nos autos. Então se tiver que colocar um sem efeito lá, tem que assinar e colocar a data para a gente saber, tá bom? Agora, vedações, pessoal. Na escrituração é vedado. O que é vedado? A utilização de borracha, raspagem por outro meio mecânico, bem como o uso de corretivo, detergente ou qualquer meio químico de correção, tá? Assinatura de atos e termos em branco total ou parcial. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, tal, exceto as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Então, nesse caso, pessoal, aí pode, tá? Aí pode ter abreviatura. Inciso 4, utilização de chancela de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 184, pessoal, o que nele diz? Vamos ver. Nele diz que o escrivão certificará a autenticidade de firma do juiz, que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo nas seguintes hipóteses. Então, olha só. Na expedição de alvará de soltura, mandados, contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade, e também quando houver dúvidas sobre autenticidade de firma, tá certo? Então, artigo 84, parágrafo 1º. Artigo 85 fala que os mandados, cartas postais, ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Então veja, quem vai assinar isso, mandados, cartas postais, enfim, são os escrivães, tá? O chefe do cartório lá. Vai assinar declarando que fazem isso por ordem do juiz, ok? E ainda vão fazer isso somente se não houver determinação do juiz em sentido contrário. Então veja quanta regrinha que tem na parte final desse artigo, é muito importante isso. Então, quem que vai assinar mandado, cartas postais? É o escrivão, tá? Ele vai fazer isso falando que faz por ordem do juiz. E ainda só fará isso se não houver uma determinação em contrário do juiz, ok? Então, cuidado com essa parte final aí do artigo 85.
A subscrição do juiz é obrigatória quando? Caiu na prova, isso daí também, pessoal. Eu falei que ia cair antes e caiu mesmo. É quando que é obrigatório? Quando a lei ou as normas da corregedoria exigirem, e aí ele traz exemplos aí, busca apreensão, prisão, contramandado de prisão, enfim. Mas quando a lei ou as normas exigirem, o juiz precisa assinar. Quando houver determinação de desconto de pensão alimentícia, cuidado, não é pensão alimentícia, é desconto de pensão alimentícia, faz diferença. E por fim, pessoal, se os documentos ou algum papel for dirigido à autoridade. E aí dão até alguns exemplos, ó, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, tá? Então, se for também para a autoridade, aí o juiz precisa assinar, é obrigatório. Quadro resumo, tudo que a gente precisa saber aqui, você não pode deixar escapar. Requisitos, pessoal. Então, quais são os requisitos aí da escrituração? O papel tem fundo branco ou reciclável, tem que ser feito em vernáculo, tinta preta ou azul indelével, numeral precisa ser por algarismos e também por extenso, espaço em branco ou não aproveitados devem ser inutilizados e as assinaturas após ato ou termo deve ser por extenso, tá? Evitado entre linhas, erro de digitação, omissão, emenda, rasura, borrões, anotações de sem efeito, lápis mesmo que provisório. Lembra que tem exceção lá no caso do sem efeito, tá? Se for necessário, tem que assinar, colocar data, enfim. No caso de erro de digitação também, tem o parágrafo 1º lá que fala de exceção. Se acontecer, tem que fazer as ressalvas antes da subscrição do ato. Lembra disso. É vedado borracha, corretivo, detergente, assinatura em branco, total, parcial, abreviações, siglas ou símbolos, exceto aquelas consagradas, chancela, recurso de reprodução da assinatura do juiz automática, tá? E o juiz vai assinar obrigatoriamente quando a lei exigir, quando as normas da corregedoria exigir, no caso de desconto de pensão alimentícia e se for algum documento dirigido à autoridade. Já sabendo de tudo isso, pessoal, agora vamos ver as questões que já caíram em prova. Questão aí 2018, tá? Escrevente. Quanto à escrituração, é correto afirmar: caberá ao escrivão certificar a autenticidade de firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe nome, cargo, exercício, nos atos para quais a lei exige certificação de autenticidade, quando houver dúvidas sobre a autenticidade da firma. Tá correto, pessoal. Essa aí já é a nossa alternativa correta, tá? Então, tá escrito lá o seguinte: o escrivão certificará a autenticidade de firma. Então, o artigo 84, parágrafo 1º, inciso 2, tá escrito lá exatamente isso, tá? Então, é o nosso gabarito. Letra B, fala que é vedada a utilização de abreviaturas, acrônimos, siglas, ainda que elas estejam consagradas. Não, né, pessoal? Se estiver consagrados, aí não é vedado, tá? Então, letra B, tá errado por isso. Letra C, pessoal, deve ser evitada a assinatura de atos e termos em branco total ou parcial. Deve ser evitado, pessoal? E aí? É aquilo que você deve evitar, mas se acontecer tudo bem? Não, né, pessoal? É uma vedação, tá? Então, letra C, na verdade, se trata de uma vedação. Então, é vedado isso daí. Letra D fala que é vedado a anotação de ser feito e anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que provisório. A gente viu que sem efeito deve ser evitado, tá? E se acontecer, tem que ir lá colocar o nome e a data, ok? E letra E fala que mandados, cartas postais, inclusive as expedidas por meio eletrônico, tal, serão assinados pelos escrivães ou chefes de seção, declarando que o fazem por ordem do juiz. E aí, pessoal, qual que é o erro dessa alternativa? Não serão sempre assinados. Serão assinados somente quando não houver uma determinação em contrário. Então está escrito aí, olha só, o erro está onde, pessoal? Serão assinados pelos escrivães, não tem nenhuma exceção, e aí está o erro, tá? Então, se não houver determinação em contrário do juiz, aí sim eles vão ser assinados. Então toma cuidado que o texto às vezes pode trazer aí algo que generaliza tudo quando não é o caso, tá? Próxima questão, pessoal. 2011, tá? Nos livros de ofício de justiça, as anotações de sem efeito deverão ser datadas e carimbadas, não havendo necessidade de assinatura. Errado, precisa ter assinatura. Letra B, a escrituração será feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével, pessoal. E aí, você acha que está certo essa alternativa, que está errado? O que você acha aí? Será que realmente a escrituração será feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével? Será que é isso mesmo? Exatamente, né, pessoal? Então esse aí é o nosso gabarito. Questão 12, questão aí de 2011, tá?
o nosso gabarito é a alternativa B. A letra C fala que as certidões de inteiro e teor terão que ser expedidas em 10 dias. E aí, é 10 dias? O prazo, na verdade, é 5 dias, tá? A gente não viu isso ainda, mas vai ver. As certidões, alvarás, termos e precatórios serão subscritos pelos escreventes. A gente viu que não, deverão ser subscritos pelos escrivães, tá bom? O que é diferente, que é o chefe do cartório. E é permitida a utilização de chancela na assinatura do juiz, na verdade não é permitido, né, pessoal? É vedado. Então, mais uma questão aí que foi para conta. Próxima questão, 2010. Tá falando para assinalar a alternativa correta. Letra A fala que é vedado a anotação de ser feito. A gente já viu que deve ser evitado e não que é vedado, tá errado. Fala na letra B que as certidões em breve relatório de inteiro e teor serão expedidas em 15 dias. A gente já viu que não, pessoal. A gente vai ver isso daí em breve, tá? Eu não trouxe para você ainda porque está um pouquinho mais para frente, mas o prazo correto são 5 dias, tá bom? O que mais, pessoal? Letra C. Dentre as obrigações dos senhores diretores dos cartórios está de abrir semanalmente os seus e-mails institucionais. Isso daí, pessoal, na verdade trouxe uma informação que não está mais nas normas da corregedoria no nosso conteúdo aí, tá? Então, tá errado desde já. Letra D fala que certidões, alvarás, precatórios e outros atos de suas atribuições são subscritos pelos escreventes-chefes logo depois de lavrados. E aí, pessoal, será que tá certo? Será que tá errado isso daí? Na verdade, isso também é mais uma coisa que continha antes nas normas da corregedoria e não existe mais, tá? Então, essa alternativa está errada porque não está no nosso conteúdo. A letra E fala que fica vedada a utilização de chancela e de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Está corretinho, letra E é o nosso gabarito dessa questão. Para finalizar, pessoal, prova de 2023, prova da capital, última vez que caiu isso daí em prova, e perguntou da assinatura do juiz, olha só. Então, acerca da escrituração, vamos assinalar a alternativa correta. É obrigatória a subscrição pelo juiz nos mandados em que houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Já é o nosso gabarito, né, pessoal? A gente viu que desconto de pensão alimentícia é o juiz que vai subscrever. Letra B, os mandados de cumprimento de ato judicial sempre serão subscritos pelos magistrados. Não, né, pessoal? Vai ser escritos pelo escrivão, declarando que fazem por ordem do juiz, se não houver determinação em contrário do juiz. Então, tá errado essa daí. Letra C fala que os documentos dirigidos a autoridades, como membro do MP, podem ser subscritos pelo escrivão. Tá errado, é só o juiz, porque vai para a autoridade. Letra D fala que na escrituração é vedada a abreviatura, siglas, símbolos convencionados por determinada área do conhecimento humano. Não, se for convencionado por determinada área do conhecimento humano, não é vedado, tá? Pode acontecer. E letra E fala que, havendo equívoco na escrituração, é recomendado que o escrivão coloque o sem efeito lá. Não é recomendado, pessoal. Deve ser evitado, tá? Então, o que é recomendado é totalmente diferente daquilo que deve ser evitado. Então aí a gente encerra, pessoal. Encerramos aí mais uma aula de normas da corregedoria com questões aí que sempre caem em prova, tá bom? Se inscreve no canal, pessoal, para você não perder essas aulas, porque senão você não recebe a notificação, não vê toda essa sequência. Tem a playlist, tá? Clica na playlist também, aí você vê as aulas todas na sequência. Não sei se você está fazendo isso, mas se não tá, clica na playlist para ver as aulas na sequência que vai fazer mais sentido, tá certo? Eu agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.